Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo não é para falar sobre direito. Hoje é para falar sobre o nosso concurso da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Isso mesmo. Nós vimos que há 2 dias o Ministério Público ele recomendou algumas retificações no edital da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E as nossas provas estão muito próximas. Então, por que eu vim aqui hoje conversar sobre isso? Porque eu sei o quanto que isso causa um desgaste no concurseiro. O quanto que isso causa um desgaste na sua preparação quando você começa a ouvir rumores, o concurso vai ser adiado. Aí o cara que não é do estado já começa a pensar, poxa, e agora? E a minha passagem? E o hotel? Será que eu vou conseguir remarcar? Será que eu vou conseguir mudar a minha excursão? Quem é do estado de Pernambuco? Quem é de Recife? Quem é de Olinda? Imagina. Nós estamos. Quinta-feira, gente. Hoje, dia 8 de fevereiro, já é carnaval em Recife. Ontem o Galo já subiu na ponte. Subiram o Galo na ponte lá em Recife. Então, é claro que isso causa preocupações. É claro que isso vai atrapalhar um pouquinho se você não tiver paciência e se você tiver aqui, ó, uns 5 minutinhos para ouvir a gente hoje. E por quê? Hoje eu tô aqui para dar uma acalmada em tudo isso. Vamos pensar. O Ministério Público recomendou que a Secretaria de Defesa Social e a Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco fizessem esses reajustes no edital. E por quê? Tem algumas incongruências nesse edital. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso é uma realidade que vem ocorrendo em diversos concursos pelo Brasil. E, gente, vamos pensar uma coisa. Para quem não sabe da situação, tá? Porque assim, quem já vem sofrendo com adiamentos de concursos e interferência do Ministério Público ou de outros órgãos para fazer retificações e ajustes nos editais, vai saber do que eu tô falando. Mas para quem ainda não sabe, ó, tem concurseiro que estava no Paraná para fazer a prova. No dia da prova, as pessoas estavam lá, presentes, esperando para a prova acontecer. Por volta de 5 e pouca da manhã, a prova foi adiada. No dia da prova. A prova não foi adiada uma semana antes, 15 dias antes. Ela foi adiada no dia. Vocês têm noção? Tem noção que os concurseiros que estavam lá ficaram empolvorosos. O cara já tinha até participado da revisão de véspera, tá? Então, assim, isso é uma realidade que vem ocorrendo nos concursos Brasil afora, tá? Não é algo que, eita, é específico de Pernambuco. Quem esteve presente, quem participou do concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas, também passou por tudo isso, por adiamentos, por 2 adiamentos, na verdade, aqui na Polícia Civil do Estado de Alagoas. Além disso, por exemplo, quem esteve no Espírito Santo em 2019 e estava aprovado, o cara fez a prova da primeira fase, fez a prova da segunda fase e estava aprovado, o concurso foi anulado. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso, mas não é para estar colocando mais fogo aí no parquinho, né? Vou botar mais fogo aqui na fogueira. Não é isso. Eu vou aqui trazer algumas estratégias para vocês lidarem melhor com essa situação. Então vamos lá. Primeira coisa. Gente, até o momento a prova ainda não foi adiada. Até hoje, dia 8 de fevereiro, a prova não foi adiada. O Ministério Público deu um prazo, que esse prazo, salvo engano, vai até o dia 19 de fevereiro, para que essas retificações, essas recomendações fossem acatadas pelas secretarias. Então, ó, calma, né? Como eu vou, Thaisa, como é que eu tenho que me comportar nessa incerteza? Continue a sua preparação. Continue com a sua preparação, porque até então o que nós temos é a prova está mantida. Eu poderia dizer a vocês que diante do meu achismo, presta atenção, porque vai ter muita gente que vai vir falar sem responsabilidade de diversas formas para botar lenha aqui em vocês. Mas ó, no meu achismo, essa prova tem grandes chances, uns 88% aí para ser adiada, tá? Tem muitas chances de ser adiada. É certeza? Não, é o meu achismo, só meu, da Thaisa. Diante de quê? Diante de um contexto fático que vem se reproduzindo em outros concursos dessa área policial aqui no país, tá bom? Então, assim,
Ah, então quer dizer que agora eu posso curtir meu carnaval? Eu não falei isso. Olha o que eu tô falando para vocês. Até o momento a prova não foi adiada. Então mantenha a sua preparação. Thais, eu não posso nem curtir um pouquinho esse carnaval. Se eu fosse você, ó, vou falar por experiência própria. Quando você para um dia para participar de uma, ainda que você não beba, tá bom? Mas quando você participa de uma festa que é muito desgastante, no outro dia você não tá bem fisicamente, porque para estudar a gente precisa estar bem, tá? Então você não fica bem, principalmente se você virar uma noite ou se você passar 8 horas numa festa. Então assim, muito cuidado como você vai conduzir isso, para que você não se perca. Ó, quando esses concursos são anulados ou são suspensos, muita gente fica no meio do caminho. E muita gente fica porque, ah, isso não vai acontecer. Imagine que todas as recomendações sejam acatadas. Vamos pensar numa forma. As recomendações foram acatadas, tá? E o concurso foi adiado até maio. Pô, imagine. Digamos que o concurso fosse no iniciozinho de maio. Nós teríamos pouco mais de 2 meses e estourando aí 2 meses e 20 dias para estudar. Isso é muito? Não. Então, por que você agora, diante de uma incerteza, vai parar de estudar? Ó, eu não sou a favor daquela história de estude enquanto eles dormem. Não sou a favor. Eu tenho uma coisa comigo, porque eu tenho que ter responsabilidade. Quando a gente se predispõe a estar aqui falando, ou quando eu me predisponho a estar na frente de uma sala de aula, comandando uma sala de aula, eu tenho que ter responsabilidade com a saúde mental dos alunos, tá? Por quê? Tem gente que nem sabe que está com crise de ansiedade. Tem gente que nem sabe que está passando por um processo ali de tanta pressão que já está desenvolvendo algumas coisas. Então, eu não posso estar colocando mais pressão do que o necessário, tá? Do que a pressão que é necessária. Vocês, enquanto estudantes, têm que ter responsabilidade. Mas ter responsabilidade não quer dizer que isso precise ser um peso grande na sua vida. Porque, gente, diante de uma dificuldade, quanto mais penosa a gente tratar ali aquela situação, quanto mais peso a gente trouxer para a situação, mais difícil fica para a gente. Adianta, por exemplo, agora, diante desse cenário que a gente tem hoje. O que é que nós temos hoje? Nós temos um cenário. A prova é possível de ser adiada. Digamos que a prova seja adiada para uns 2 meses, como eu estou supondo, tá bom? Supondo. São suposições. Você acha 2 meses muito tempo para estudar? Acha? Não. Então vamos manter o nosso cronograma. Eu não estou dizendo para você que não é para você curtir o carnaval. Não estou falando isso. E se você decidir, se você optar pelo carnaval, faça isso com moderação. Não quebre o que você vem construindo no decorrer desses meses. Porque quando a gente tem uma ruptura aí nessa cadeia, ó, às vezes você fica doente e não consegue manter o ritmo. Mas quando é você que está decidindo, e eu sei que é muito difícil para quem é de Recife, para quem é de Olinda, abrir mão do carnaval. Mas, gente, depois que você tiver aí com esse cargo, você vai ter dinheiro para ter muito mais carnavais. Então, ó, dá uma segurada. Se resolver ir um dia para as ladeiras, vai um dia, tá? Se for beber, bebe com moderação. Não quebra o ritmo. Ou se inventar de ir todos os dias, então, primeiro você vai ter que firmar um compromisso com você. Sabe o que você vai fazer? Primeiro você vai acordar, vai estudar pelo menos umas 4 a 5 horas e depois você vai lá curtir seu carnaval. Com moderação. Para que no outro dia você acorde de novo e vai estudar de novo. Nós estamos aqui, ó. Eu tô falando para vocês o seguinte: eu não quero uma pressão, eu não quero colocar pressão. Tanto é que eu tô tentando trazer a situação de uma forma leve, porque a forma como a gente encara os nossos desafios, os nossos problemas, influenciam diretamente no resultado. Vão influenciar diretamente no resultado. Então imagina, vamos pensar. Ó, Thaisa, talvez eu vou ter que ter essa dor de cabeça de remarcar minha passagem, de tentar remarcar o hotel, talvez o hotel não aceite. Verdade. Tudo isso é verdade. Tudo isso, gente, quando a gente se predispõe enquanto concurseiro a fazer provas em outros estados, são riscos que a gente vai arcar, tá? Eu não tô dizendo que a culpa é nossa. Não, não é culpa nossa, tá? Não é. De forma alguma. É falta de organização, muitas vezes, ou até mesmo um lapso que passou aí para quem estava na organização. Mas, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Cara,
Vamos levar isso de uma forma leve, para que vocês possam continuar estudando. Ó, por exemplo, ó, em relação a essa legislação estadual mesmo do estado de Pernambuco, nós temos quatro vídeos aqui no canal sobre a legislação do estado de Pernambuco. Então você pode assistir os nossos 3 vídeos do Estatuto da Polícia Civil e mais um vídeo que nós resolvemos questões sobre o regime jurídico dos servidores do estado de Pernambuco. Aproveita o carnaval e vai maratonar esses vídeos. Por quê? São conteúdos específicos, eu vou deixar os links aqui. São conteúdos específicos que você vai poder ficar na frente de muita gente. Thaisa, eu tava super preparado. Tô aqui fazendo meus simulados e tô tirando, ó, 88 de 100. Então, assim, eu tô muito bem. Eu tava esperando essa prova agora, tá? Pro final de fevereiro ou pro início de março. Gente, relaxa. Dá uma segurada na pressão. Continua evoluindo. Continua resolvendo questões. Continua revisando mais. Fica tranquilo. Não leva isso como um problema. Sabe por quê? Cada vez que a gente encarar algo como problema, nos atrasa. Quando a gente tem algo que a gente não pode mudar, imagina, nós estamos diante de uma situação que qual é o controle que você tem disso? Qual é o controle que você tem? Nenhum. Então, se você está diante de uma situação que você não tem controle, o que é que você pode fazer? Poxa, o que é que eu posso fazer? Estudar. É isso que a gente pode fazer. Mas não é estudar enquanto os outros dormem, sabe? Não é colocar um monte de pressão em mim desnecessária. Para quem é o primeiro concurso, dá uma pausazinha, porque agora eu vou falar para quem já vem de muitos concursos. Vê só, quantas vezes você não se colocou um monte de pressão, uma pressão enorme, no último concurso que você fez e o negócio deu quase certo, mas não deu certo ainda. Por quê? Se você perceber, estudar é um acúmulo de informações e revisões. Estudar matérias jurídicas, imagina, ó, ah, vamos pensar assim, direito constitucional. O presidente da República vai ser julgado. Julgado por um crime comum, não um crime de responsabilidade, julgado por um crime comum. E vem na tua prova assim, perguntando: se a Câmara dos Deputados admitir por 2/3 o processamento de um crime comum contra o presidente da República, ele ficará automaticamente suspenso do cargo? Aí você pensa, Thaís, o que é isso? Estou te perguntando uma coisa que está dentro da Constituição e que você só vai aprender se você tiver visto o conteúdo, depois, se você tiver revisado esse conteúdo. Caso contrário, velho, não adianta colocar pressão de ficar com um monte de conteúdo. Você percebe que pelo estudo ser cumulativo, o estudo é cumulativo. E você precisa revisar, tá? Já falei, algumas pessoas estavam perguntando sobre o Anki. O Anki é um aplicativo. Tem até outros aplicativos já. Eu gosto muito de usar o Anki. E por quê? A partir do momento que você alimenta o Anki, alimenta com as suas respostas, a revisão espaçada, ela vai ser de acordo com a sua necessidade. O que é que eu estou falando para vocês agora, gente? Independentemente do cenário, adiamento ou não adiamento, continua estudando, mas sem peso. Esquece essa história. Esquece a história. Continua. E sabe por que eu estou pedindo para você esquecer a história? Até o dia que tiver uma decisão concreta. Até o dia, ó, saiu o dia 19 ou antes disso e a secretaria disse, ó, vamos adiar. Pronto, aí agora você vai lidar com o problema. Qual o problema? Remarcar minha passagem para quem tiver que remarcar. Reorganizar os estudos, você ganhou mais tempo. Imagina você que vai fazer o seu primeiro concurso, ou que decidiu, ó, como o concurso é no seu estado, tem gente que vai decidir estudar para um concurso de carreira policial, mas antes estava estudando para outros cargos. Então, aproveita a circunstância, aproveita o momento para que você possa revisar mais. Para quem não estava nessa vibe, para quem já vinha cansado, respira, continua no seu ritmozinho até o dia 19 e se a prova foi adiada, diminui por uma semana, diminui um tempinho, diminui um pouquinho as horas, tá? E depois continua estudando. Gente, concurso, ó, concurso. Tem um vídeo até aqui que eu tirei um clique para dizer o seguinte: a gente só controla uma coisa no concurso, o momento que a gente decide começar a estudar. O resto não depende da gente. E do que não depende da gente, o que é que a gente vai fazer? Tá aqui batendo cabeça? Eu vou estar aqui com vocês, colocando, não, parem de estudar. Não, não vou colocar pressão. E sabe por que eu não coloco pressão? Porque a gente tem que ter responsabilidade. Por mim, olha, por mim, se eu pudesse, tinha que ter uma bolsa terapia. Para quem está estudando, concomitantemente já teria uma bolsa terapia. Porque, ó, para o cara que está estudando
e não está trabalhando, o cara tá ali estudando, e eu nem falo só estudando, que eu acho, poxa, como é que você tem a capacidade de dizer que o cara tá só estudando? Não, bicho, o cara está estudando. E o cara que estuda profissionalmente, ele tá ocupando a mente dele, às vezes por 8, 9 horas por dia, e com a pressão, porque ele também se cobra por estar estudando e não trabalhando. Aí, o outro cenário, o cara que trabalha. O cara tá ali trabalhando, o cara é uma mulher, tá? Tudo bem. É só o modo de falar. Você tá ali trabalhando 8 horas por dia. E depois você chega em casa e ainda vai estudar. Poxa, olha a pressão que a pessoa se coloca. Certo? Então, assim, nós estamos diante de um cenário que a gente não tem controle? Estamos. Vamos ter que aguardar uma decisão? Vamos. Enquanto isso, vão estudando. Pega as matérias que vocês são mais fracos e agora aproveita esse períodozinho de carnaval e dá um up. Dá um up nos estudos. Para quem for curtir um pouquinho, tá? A orientação ó, é o seguinte: não é que diante da incerteza eu vou chutar o balde e vou curtir o carnaval, não. Não é isso. Mantém. Tenta estudar pela manhã e à tarde você tenta curtir um pouquinho, tá? Mas não deixa de estudar. Não tô dizendo continue estudando que nem um louco, ou vai estudar à noite, estuda enquanto eles dormem, não, esquece. Esquece essa frase, tá? Eu sei que tem gente que quando começa a estudar para as carreiras policiais, acha que tem que sofrer para passar. Não, não precisa sofrer. Quando eu passei nesse concurso, eu era advogada na época. Eu trabalhava 2 horários, às vezes até 3 horários, e tive que fazer um esforço, tive. Às vezes de uma audiência para outra, que na época a gente não fazia audiências virtuais, de uma audiência para outra, o que acontecia? Eu estava aqui eu estudando. Quando eu tinha uma audiência presencial, eu estava no fone estudando. Ou estava aqui com o fone, ó, estudando. Se tinha que pegar, ó, no carro, no meu carro, eu sempre deixava passando no som do carro as aulas. Então, assim, eu ia criando estratégias para poder ter tempo para estudar, tá? E assim, em outro vídeo a gente pode até falar sobre isso, sobre estratégias. Mas nunca, nunca, nunca esse negócio de sofrer para passar no concurso de carreira policial não precisa. Não precisa todo esse sofrimento. O que precisa é organização. Precisa você ter clareza de uma coisa. Bicho, é matéria. Tem muita matéria, tá? Tem muita matéria. Então, assim, você tem que saber que você vai ter que estudar bastante. Você vai ter que estudar muito. Mas isso não quer dizer que você precise estudar isso com peso. Estudar isso da pior forma possível. Não, não precisa. Tá bom? Então, assim, hoje o que eu queria conversar com vocês era isso. Eu sei que muitos de vocês ficam nessa angústia, tá? E isso é natural. Isso é super natural. Não se privem, não se culpem, não achem que aí agora ou fiquem muito tempo perdendo, ó, perdendo muito tempo com isso. Se você tá o tempo inteiro pensando, ai, vai adiar, não vai adiar, vai adiar, não vai adiar, faz o seguinte, tenta memorizar aí os quantos de pena de uns crimes. Crime que tem causa de aumento, ó, homicídio tem causa de aumento, não tem? Lesão corporal tem causa de aumento, não tem? Quais os crimes contra a administração pública que tem causa de aumento? Vai memorizar isso e fica pensando nisso, ao invés de estar pensando que o concurso vai ser adiado, tá? Ou vem aqui nas nossas matérias de legislação estadual também e vai pensar sobre isso, tá? Não fica pensando em outras coisas. Respeite o seu corpo também, respeite seu tempo de descanso, respeite o seu sono, respeite o sono e pronto. E ó, confia e tudo vai dar certo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.